E em meio a toda essa correria que o Elon Musk causou lá em Brasília, nada melhor que fazer um belo de um jantar dos desesperados. Pois é, o furacão chamado Elon Musk continua causando fortes ventos aqui no Brasil. Sim. Isso porque após a Câmara dos Deputados lá dos Estados Unidos iniciar o processo de investigação contra o Brasil, parece que as coisas não andam nada bem para algumas pessoas lá em Brasília. A coisa tá tão tensa no Brasil que deu até fome. Isso porque foi organizado um grande jantar com o Lulu, Gilmar Mendes, Flávio Dino, Zanin e o iluminado Xandão. Segundo o que foi dito pela própria Folha de São Paulo, o Supremão está se sentindo acuado, pois está se vendo sob ataque. A coisa tá tão complicada que eles inclusive estão recorrendo ao Lulu para ter algum apoio. Justo o Lulu que não tem apoio nenhum. E se a coisa já não estivesse complicada o suficiente, vem o Elon Musk e coloca um pouquinho mais de pimenta nessa comida. Ele que é um dos homens mais respeitados desse mundo. E com certeza, apoio é uma coisa que não falta pra ele. Segundo o que ele mesmo afirma, o Brasil está muito próximo de receber sanções dos Estados Unidos contra a censura no Brasil. E esse é um assunto que inclusive está circulando lá na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos entre os próprios deputados americanos. E com essas sanções, o Brasil finalmente se tornaria uma Venezuela, já que essas propostas de sanções contra o Brasil são semelhantes à aplicada pelos Estados Unidos contra a Venezuela. Quando a coisa começa a pegar fogo de vez, é nesse momento que esse pessoal fala algumas verdades, né? O iluminado do Brasil, que pasmem, foi até o Congresso Nacional ter uma conversinha com o Rodrigo Pacheco. Xandão que durante essa conversinha chegou a dizer que antes da internet e das redes sociais, nós éramos felizes e não sabíamos. Ele que disse isso e logo em seguida defendeu mais uma vez a regulamentação das redes sociais. E parece que isso é uma coisa que só eles defendem, já que a população brasileira inteira não defende isso. Tanto que Arthur Lira e Rodrigo Pacheco nem pensam em colocar isso em pauta, já que não teriam votos suficientes e seriam mais odiados ainda pela população. E tá aí uma coisa que eu concordo 100%, já que antes da internet, muita coisa a população não conseguia ter acesso. E não é à toa que um dos maiores esquemas de corrupção da história do Brasil foi descoberto pela população através da internet. E essa mesma internet que Bolsonaro sem cota na TV e muito menos dinheiro de partido conseguiu se eleger presidente do Brasil. E por causa dessa internet, muita gente sabe das narrativas da imprensa que tentam a todo custo destruir esse homem aí. E felicidade é uma coisa que a esquerda não tem no momento. Isso porque foi tirado uma coisa muito importante para a esquerda, e não tô falando em liberdade. Bom. Tem muito esquerdista que adora ir em uma manifestação fumar uma verdinha, né? E isso é uma coisa que vai ficar um pouco mais difícil depois de uma decisão do Pacheco. Rodrigo Pacheco, que colocou em pauta no Senado a criminalização do porte de qualquer quantidade de drogas no Brasil. E isso foi aprovado com sucesso, por 53-9 no Senado. Essa votação foi uma resposta direta ao Supremo Tribunal. Isso porque o Supremo também estava avaliando essa questão de porte de drogas. E segundo o próprio Rodrigo Pacheco, essa é uma questão apenas do Senado, por senadores eleitos pelo povo. Clima nada bom em Brasília, né? Parece que vão ter que criar muitos jantares com muita comida lá em Brasília. Isso para poder voltar todo aquele amor que existia antes da internet. E quando a coisa não anda bem, é porque não anda bem mesmo. Tem até membros das Forças Armadas com fome, querendo ser convidado para o jantar. Aí você me quebra. Os comandantes das Forças Armadas no Brasil perderam a paciência e não querem esperar. Os comandantes do Exército foram até a Câmara dos Deputados simplesmente para reclamar do corte do orçamento militar. Segundo os comandantes, eles estão ficando sem marinheiros, sem navios, sem aviadores, sem aviões, sem soldados, sem equipamentos, e tudo está acabando no Exército. Eu tenho vergonha de falar isso. E o mais engraçado de tudo, desculpa, eu não consigo conter da risada. Segundo os comandantes do Exército, eles vão terminar como trabalhadores braçais. Mas nós estamos ficando quase com marinheiros sem navios, aviadores sem aviões e soldados sem equipamentos. Vamos terminar como trabalhadores braçais. Mas quem poderia imaginar, né, que um esquerdista no poder, apoiado por muitos militares, inclusive no exército, daria ruim e o próprio exército falisse. Pois é, agora faz sentido pra comunista do amor, pra ver se resolve alguma coisa. Não vai resolver, já que o Brasil finalmente virou uma Argentina. Mas não essa Argentina agora com Milei, que está avançando e voando, mas sim a outra Argentina.
A outra Argentina, sim, aquela Argentina da esquerdista Cristina Kirchner. Sim, você não entendeu errado, a nossa moeda foi a que mais se desvalorizou no mundo todo. Houve uma queda de incríveis 3,4% em relação à moeda norte-americana. E como algumas pessoas ainda não conseguiram calar da internet, o jeito é taxar, né? Esse é o pensamento do Lula. O governo do Lula que está completamente desesperado, tentando achar dinheiro em qualquer lugar. Esse governo que agora quer taxar as redes sociais como TikTok, YouTube e X. A Ancine inclusive enviou um documento diretamente para o Senado Federal, defendendo que o TikTok e YouTube devem pagar impostos para o governo do Lula. E já deu para entender que tipo de pessoa defende a regulamentação, né? Mais uma vez eu concordo com a esquerda. Realmente é uma ameaça à internet, mas para a esquerda, já que tudo que mostra a verdade, a esquerda odeia. Não é à toa que a Rede Globo é tanto amada por esse pessoal, né? Hoje em dia. Mas se você acha que ainda não estão regulamentando as suas ações, você se enganou mais uma vez. Presidente, questão de ordem, baseado no artigo 95. Baseado no artigo 95. Senhor presidente, eu só gostaria de saber, em cima de qual protocolo, ou baseado em qual justificativa, isso aqui é inédito na casa, que todos que estão nos acompanhando nas galerias estão tendo seus aparelhos telefônicos recolhidos. Me perdoe, mas eu já vi nessa casa proibir faixa, eu já vi proibir alguns artigos que coloquem em risco a vida dos parlamentares e o âmbito da sessão. Agora, um aparelho telefônico, já é estranho que essa sessão dê início sem estar sendo transmitido na TV Câmara. Agora, sem o celular para não poder tirar foto, gravar vídeo, fazer uma live ao vivo, isso é absurdo. E eu gostaria de perguntar à presidência. Tá aí, ó. Isso é um precedente. Pessoal, Precedente, senhor presidente, muito grave, muito ruim essa casa, principalmente no momento onde debatemos a liberdade de expressão.